E nessa, o tempo tá passando, os jogos vão passando e o Felipe Luiz segue só com uma derrota à frente do Flamengo. Aquela. Só o jogo com o Fluminense, não foi isso? Porque a gente vê alguns treinadores falando sobre acertar a mira. Ah, vamos lá, o Bahia precisa melhorar ali a eficácia, mas você teria que talvez contratar um jogador ou ajustar. Ah, o Atlético precisa melhorar, tá criando e tal. O Flamengo fala sobre melhorar, mas ele tem o Pedro pra voltar. Os outros times vão ter que resolver do jeito que dá ou contratando outros jogadores. O Flamengo fala sobre isso, mas aguardando o Pedro pra voltar. Não, e não é que não tá funcionando o ataque. É isso. O ataque já funciona E ainda assim e é uma ainda questão. vai melhorar. Exato. A Enquanto... estrutura do time toda funciona. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa aí agora. Vamos acompanhar as últimas novidades. Isso porque o Mengão venceu fora de casa, enfrentou o Vitória, né? 2-1, um placar ali que o Flamengo foi buscar até o final, e a imprensa elogiou demais a força do Flamengo, a garra, a maneira de se comportar, não desistiu, buscou o resultado e acabou saindo com 3 pontos que são importantíssimos. É o que vamos ver a partir de agora. O link lá da ESPN estará aqui na descrição, sem muito mais enrolação. Vamos direto pro vídeo, ver tudo que eles falaram. Vamos ver qual foi a melhor análise ali que eles tiveram sobre o Flamengo, que conseguiu uma vitória importante e assim ficar ali na frente no pelotão que disputa o título brasileiro. O time é muito bom. E o Felipe, ele fica ali meio até sem palavras para definir o Bruno Henrique. É impressionante como o Bruno... Já parou para pensar que ele está com 34? Isso. É verdade. E joga Olha de quanto ele tudo. entrega, cara, até hoje. Lembra quando ele estava renovando o contrato, que a gente falava assim, mas Esses 3 anos. É muito emblemático para mim, nem tem a ver com o Flamengo. Aquele Wolfsburg e Real Madrid. Sim. Tu lembra disso? O Bruno Henrique pela direita. E eu não sei, mas isso ficou muito claro para mim, porque, obviamente, a dificuldade daquele jogo. Por exemplo, o Ayrton Lucas, que era um cara que era titular absoluto do time, na temporada, assim, antes do Vinha, Sim, né? era. jogador de seleção. Jogador de seleção, mas o Alexandre, quando ele pega na bola, as decisões que ele toma são completamente diferentes. É impressionante, assim, como vem jogando e a constância. O Alexandre não tem jogo ruim. O Alexandre não tem, ele jogou muito mal o tal jogo. Não, ele não vai ser absurdo em todos os jogos, mas está ali sempre no nota 6, nota 7, está ali na média, bem tranquilo, jogando com uma inteligência danada. E aí, só para encerrar em relação a esse ponto do Flamengo... Não elogia muito, não, senão na próxima Não, convocação é. o Flamengo perde os 2 laterais. Mas só para encerrar em relação a esse E o ponto, Felipe? o que me parece convocar o nesse time do Felipe Luiz é, por exemplo, para mim o Flamengo está criando oportunidades, tipo ontem. O Vitória estava muito atrás. Então o Flamengo teve que circular. Era para estar 2-0. Teve que circular muito a bola e tudo mais. Eu não sei qual é a sua opinião, mas me parece que o Felipe Luiz meio que preparando o time do Flamengo para o retorno do Pedro. Eu falei isso na redação, eu falei assim. É? Eu tava ouvindo Não, eu tava falando ali com o nosso editor-chefe, com o Bruno, quando a gente tava passando o roteiro. Eu falei assim, cara, se o Felipe Luiz vai para uma coletiva, como ele tem ido, e falado sobre o time criar oportunidades, aproveitar mais oportunidades, eu fiquei imaginando quando você tem um cara que, como o Pedro. Eu falei, o Pedro vai fazer gol de orelha, de dedinho do pé, de lado do joelho, coxa, adutor. Porque se você for parar que para você pensar... precisar. Porque se você for parar para pensar, Que isso, o cara? time tá moldado já, né? A linha de 4, que todo mundo Sim, basicamente já sabe, os 2 volantes, o Gerson e o Arrascaeta por trás na armação, e ali tu vai ter um Pedro e Bruno Henrique como dupla de ataque. E ele, agora, esse Como mês, dupla, né? né? Esse mês ele deve voltar, né? E como dupla, né? Não aquele negócio de tal Bruno Henrique aberto de um lado, um outro ponto aberto de outro lado, e o Pedro um pouco mais distante, tendo que se virar sozinho, às vezes, para fazer os gols. Não. Então, se tu parar para ver, tá lá, os 4 de trás têm muita qualidade, e ainda o Pedro e o Bruno Henrique no ataque. Então, E nessa, o tempo tá passando, os jogos vão passando e o Felipe Luiz segue só com uma derrota à frente do Flamengo. Aquela. Só o jogo com o Fluminense, não foi isso? Porque a gente vê alguns treinadores falando sobre acertar a mira. Ah, vamos lá, o Bahia precisa melhorar ali a eficácia, mas você teria que talvez contratar um jogador ou ajustar. Ah, o Atlético precisa melhorar, tá criando e tal. O Flamengo fala sobre melhorar, mas ele tem o Pedro para voltar. Os outros times vão ter que resolver do jeito que dá ou contratando outros jogadores. O Flamengo fala sobre isso, mas aguardando o Pedro para voltar. Não, e não é que não tá funcionando o ataque. É isso. O ataque já funciona E ainda assim é uma questão. vai melhorar. Exato. A Enquanto... estrutura do time toda funciona. Não é Defesa, brilhante meio, sempre, ataque. né, Marra? nem tem como ser também. Mas... Sim, e era uma semana, de novo lembrando, né? Era uma semana de estreia. E se vocês repararam na entrevista coletiva, o Felipe cita como padrão o jogo contra o Inter no Maracanã. Isso é um elogio. Isso é um elogio ao Inter, inclusive. Claro.
Mas o Felipe é um cara que está vendo, sabe o que está acontecendo. E mesmo o Flamengo não tendo vencido, ele tem aquele jogo como Ideal. não ideal, mas como um padrão a aperfeiçoar. Aquele jogo o Flamengo não venceu, ele venceu o Táchira. Qual foi melhor? Foi melhor do Aquele. Inter. Até porque também quando tem um adversário que cria dificuldade, né? Sobe, né? E você tem os seus caras também à disposição, né? Ou alguns deles, né? Para poder fazer o jogo e conseguir fazer a avaliação correta. Vambora, Mariana? Acho que já tá dando no nosso horário, né? E a bala? Não, ainda tem mais um minuto. Ah, mas foi rapidinho. Ainda tem mais um minuto de Sport Center. Tá querendo ir embora, Bruno? Tô com fome. Tem marmita aqui atrás. Tem, né? Então, deu tempo, pô. Eu te falei que ia dar tempo. O quê? Ah, sabe uma coisa legal, rapidinho, que eu lembrei do Felipe Luiz? Que ele falou sobre o De La Cruz, que não quer jogar com o De La Cruz como No lugar do meia. Arrascaeta. Que ele quer o De La Cruz como um segundo volante mesmo. Que ele não Mas quer é porque mexer aí nessa ele dupla. elogiou a dupla, é isso? Ele elogia a dupla. Porque já tá muito. Pra mim já tá muito nítido, encaixado. Tá funcionando. Os dois. Então tu vai tirar o De La Cruz, tá funcionando como segundo volante. Mesmo não entregando tudo que se espera, ainda. Então, tá funcionando, Pra jogar de 10? mas mesmo não está entregando tudo. Ainda vai... Ele ainda. A tendência é melhorar. O teto não chegou ainda, né? Não. Ele enxerga. Tu chegou aí. Eu bato às vezes. Agora sim, Bruno. Posso ir? Pode, marmitinha liberada, tá? Então até amanhã, pessoal. O Sport Center volta às 11 da manhã. Beijo, gente. Quer pegar uma marmita? O F90. Então tá aí, né, um pouco do que rolou lá no Sport Center, né, um programa bem legal na hora do almoço aí. Eles puderam analisar, falar um pouco sobre o Mengão. A gente acabou demorando um pouco pra colocar pra vocês, mas tá aí. Vocês puderem acompanhar, né. Interessante ver como a imprensa vem se comportando, como a imprensa analisou essa grande vitória do Flamengo. Quero saber o que vocês pensam, comentem abaixo, deixe o like, inscreva-se no canal. É importante demais a participação de vocês. Eu acho que foi bem legal a atuação do Flamengo. É claro, pecou de novo naquela última bola na hora da finalização. Vem sendo recorrente, né, ali os vacilos do Flamengo. Mais uma vez poderia ter feito 2-3, não fez e acabou levando ali o gol de fora da área. Poderia ter custado caro, né? Essa ineficiência rubro-negra, porém o Flamengo foi lá com a sua raça, na sua vontade, conseguiu ir pra cima e garantiu ali o 2-1, 3 pontos importantes. Diz o que você pensa, comente abaixo. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos, até logo mais. Valeu!